Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Presidente Luciano, qual é a impressão que o ministro deixou aqui no seu último depoimento? Não, a gente deve entender o seguinte, a importância da vinda do ministro aqui. É claro que os prefeitos que vieram esperavam aí um anúncio já da liberação dos recursos, né? E já foi dito aqui por vocês, nós entendemos, e é esse o nosso sentimento. A demora da liberação dos recursos realmente é angustiante. Situação de emergência é emergência, né? Até porque o que acontece? Tem situações que os municípios acabam usando seus próprios recursos, e aí quando chega lá os técnicos do Ministério, já está feita a obra. E aí você não precisa liberar porque já está feito, mas claro, não tem como deixar de fazer. Já aconteceu comigo no meu município em relação a isso. Mas, por outro lado, nós também temos que entender que existe todo um rito. E os municípios têm que fazer a sua parte, sim. Todo mundo tem que fazer o seu dever de casa, né? Então, vai ser disponibilizado aqui técnicos do Ministério, e pode ser aqui na FAMURS, estou colocando à disposição, né? Para que, juntamente com os técnicos das prefeituras, eu sei que aí tem muitos prefeitos de primeiro mandato, com equipes com pouca experiência, que possam, né, ter aí um auxílio, um assessoramento para que esses documentos e esses planos de trabalho possam ser realizados o mais breve possível. São Francisco de Paula, o problema está na cidade, então, já que não é no Ministério? Eu até questionei isso, é uma boa pergunta, eu até questionei a Defesa Civil e a informação que me passaram que ainda faltava algum documento, né? Então, até amanhã eu vou fazer o contato, ver o que é preciso, porque lá não se pode esperar, né? Foi uma situação muito grave que aconteceu lá. E assim como os demais municípios, né? Nesses últimos dias. Então, nós esperamos realmente que haja mais rapidez, mais agilidade e que todos possam fazer a sua parte. Onde tudo que se planta cresce. Ministro, alguns prefeitos saíram aí um pouco chateados, esperavam um anúncio mesmo mais concreto de liberação. Como é que o senhor vê isso? Preciso ter responsabilidade. Não é possível anunciar sem saber aquilo que efetivamente se pleiteia. Os planos de trabalho sequer estão prontos, como se pode quantificar um valor. Para se ter uma ideia, a demanda da FAMURS sinaliza com uma estimativa de mais de 300 milhões de reais, enquanto que até o momento consolidado os números do governo do estado chegam a pouco mais de 20 milhões de reais. Portanto, entendo perfeitamente a ansiedade, a expectativa, ela é legítima, porém é fundamental que nós cumpramos as etapas e cumpramos com eficiência, com agilidade, para que o resultado possa efetivamente acontecer. Este momento é concluir as homologações e os decretos de emergência e rapidamente alimentar o nosso sistema com os planos de trabalho que possam efetivamente quantificar os valores necessários e a partir daí nós estaremos atendendo os municípios do Rio Grande do Sul. Quanto tempo, ministro, para ter uma resposta disso? Nós estaremos aguardando a agilidade por parte tanto do governo do estado quanto dos municípios. Estaremos disponibilizando, os técnicos da Defesa Civil Nacional já estão trabalhando, ajudando na formulação destes planos de trabalho para que o mais rápido possível este processo burocrático possa estar exaurido, permitindo o pleno atendimento. Há 3 meses o senhor visitou os estragos de São Francisco de Paula, aqui na Serra Gaúcha, e prometeu recursos que até agora não chegaram à cidade. O senhor sabe o que aconteceu e o que faz demorar a chegada desse dinheiro? Inclusive pedir para reunir com o prefeito. Da mesma forma, nós estamos dialogando com a prefeitura para assegurar com que as informações necessárias possam estar absolutamente conclusas. Nós estamos tratando de recursos que são emergenciais, que são excepcionais. E o Tribunal de Contas da União regula que a liberação de recursos da emergência estejam absolutamente dentro destas modalidades. E o prefeito tem dialogado conosco, nós estamos construindo conjuntamente para que se permita a plena liberação destes recursos. O senhor não acha que está demorando demais 3 meses para aquele lá? Isso é emergencial? Não há absolutamente nenhuma dúvida com relação à demora na liberação. Os recursos estão disponíveis. Agora, nós não vamos, de maneira alguma, para atender o município, nós não vamos agir de maneira inadequada para preservar a transparência do procedimento e isto, inclusive, estamos de acordo, tanto a Prefeitura quanto o Governo Federal, de plenamente fazer com que o atendimento cumpra as regras do procedimento. Céu, sol, sul, terra e cor.
Banrisul é parceiro dos municípios e nessa situação de emergência, em função das grandes cheias que aconteceram, que chuva é bom, chuva é prosperidade, mas não quando é demais, né? Que aí a quantidade que veio prejudicando as nossas comunidades, que ficam localizadas às margens dos rios, às margens de arroios, que foram fortemente atacadas nas zonas urbanas e também na zona rural. Então o banco sempre teve em cada município que decreta o estado de emergência, depois de aprovado pela Defesa Civil. Tá? Aí, sendo promulgado no Diário Oficial, o banco lança uma linha de crédito de emergência de 36 meses para compra de material de construção, para decoração das casas, compra de geladeira, televisão, sofás, tudo que foi perdido, o básico o banco financia num prazo de 36 meses para as famílias, quiser uma linha complementar, além daquelas ajudas que vêm do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal, mas o banco tem essa linha de crédito comercial, que é uma linha complementar, mas com uma taxa bem abaixo do mercado, no sentido de ser parceiro dos municípios e ser parceiro dessas comunidades que tanto necessitam nessa hora. Também tem essa linha de crédito para as empresas, para linhas de crédito no mesmo prazo, com 6 meses de carência, para o pequeno comércio, para o supermercado que teve problema, que danificou suas máquinas, seus equipamentos, danificou para reabilitar a retomada da atividade normal econômica do comércio também, que estão prejudicados nessa situação de emergência. Hoje a FAMURS deu uma prova de protagonismo, reuniu toda a sociedade, aqui estão deputados, senadores, o governador também está chegando, 2 ministros, o Banrisul também dando a sua parte. Isso mostra a grandeza do gaúcho. A grandeza do gaúcho, e a gente tem que ter esse espírito de coletividade e estar sempre junto, auxiliando os outros, para que nesse momento a comunidade que está prejudicada, que precisa, tem que ter a mão de todos e a união de todos para que volte a prosperidade e volte o desenvolvimento econômico do nosso estado e o bem-estar da nossa sociedade, da nossa população. Tudo que se planta cresce, o que mais floresce. Essa reunião é muito positiva, porque ela dá um sinal de uma aglutinação dos gaúchos num momento muito difícil. Aliás, o Brasil inteiro está vivendo momentos terríveis, econômico, político, institucional, social, e o Rio Grande do Sul parece que sofreu um pouco mais ainda, porque aqui é intempérie. Quando não é estiagem, é, no caso, chuva. Mas várias alternativas estão sendo oferecidas, muitos prefeitos presentes, 2 ministros presentes e algumas sugestões que tem a impressão que vão render frutos. Principalmente essa de antecipar a emenda coletiva da bancada gaúcha e algumas outras alternativas, como o empréstimo do Banrisul, enfim. Acho que nós teremos bom resultado com esse grande movimento que a FAMURS está promovendo. Estamos aqui hoje justamente para fortalecer essa luta dos prefeitos, e a FETAG não poderia estar fora desta luta porque os nossos agricultores moram lá nos municípios onde foram afetados por essas questões. E hoje, além de nós termos agricultores que perderam uma casa, nós temos agricultores que perderam uma vida, nós temos agricultores que perderam o galpão, que perderam o estábulo do frango, do leite, a estrada, a ponte, e que uns não vão conseguir plantar o trigo por causa da chuvarada, outros vão tirar menos leite porque vai diminuir a produção. E o leite tem problemas, né? O leite agora tem problemas, porque a gente ainda não tem, mas a tendência é aumentar, e a gente acha que vai chegar aí 10, 20% de diminuição na produção de leite. Nesse momento em que nós não poderíamos ter, um momento importante da produção, né? E a entrada do inverno aí, e que normalmente a produção já baixa, agora vai baixar muito mais. Então esses são problemas que nós vamos trazer, e o produtor vai ter aí pela frente financiamentos de custeio pecuário para vencer, investimentos que vão vencer, e que vai ter uma receita a menor para poder honrar esse compromisso. Joel, presidente, como se não bastasse todos os problemas que o produtor tem, mais essa tragédia, mais esse acidente que acontece para dificultar mais a vida ainda do homem do campo. Com certeza, acho que agora é a hora dos nossos políticos, dos nossos governos responder positivamente.
O nome já diz emergência, mas a história nos mostra que a emergência de emergência não tem nada. Os recursos chegam um ano depois do governo federal, do governo do estado, para atender as demandas quando os municípios já aconteceu, às vezes acontece 2 vezes a desgraça para chegar o recurso. Então nós temos que fazer valer o nome, emergência é emergência. Então nós temos que desburocratizar para que os prefeitos consigam atender essas demandas tão necessárias e emergentes que acontecem lá no município. Então nós precisamos, os ministros vão estar aqui agora, nós precisamos mais do que promessa, nós precisamos que realmente esses recursos possam chegar para atender a demanda dos prefeitos, as demandas da população, tanto rural como urbana. Felizes a cantar e mostrar. Estamos aqui hoje dividindo, juntamente com todos os prefeitos de 94 municípios que foram atingidos na quinta-feira passada, com essa tragédia do mau tempo, chuva, inundações. E nós estamos aqui hoje oferecendo a nossa solidariedade, o nosso apoio e também junto com todos na questão da articulação, para que o dinheiro público que nós todos pagamos os nossos impostos sejam voltados para esses municípios, onde nós estamos muito solidários com tantas famílias desabrigadas e acredito que esse é o nosso papel, estar perto e ajudar a resolver os problemas. Dona Silvana Convati, o que podemos esperar aqui? Vamos ter 2 ministros aqui, porque o momento é de preocupação, né? Sem dúvida. Olha, estamos aqui em 4 deputados estaduais, daqui também os deputados federais. Hoje, para grata satisfação, estamos eu e o Convati Filho, e juntamente com os senadores, a nossa senadora Ana Amélia, agora acabou de chegar também o senador Lazer Martins, e espero que nós, junto com o ministro, nós deputados estaduais, federais, senadores e com o ministro, junto com os prefeitos, está aqui também vários vereadores, vereadoras dos municípios, possamos sair daqui com uma proposta, possamos sair daqui com uma sugestão encaminhada e concreta, que nós possamos também solucionar esse problema. De que para cada família que nós temos aqui? Olha, aqui que está sendo discutido? Está sendo discutido o repasse, né, para cada família, e espero que o ministro dê essa boa notícia para nós gaúchos, porque... Olha, eu não teria ainda um adiantamento. Estou curiosa também para ver o resultado com relação ao governo federal através do ministro. Acredito que ele vai ser solidário com nós, gaúchos e gaúchas, nesse momento muito importante para o Rio Grande do Sul. Mostrar para quem quiser ver um lugar para viver. Temos relatos de inúmeros agricultores, especialmente na área da produção de leite. As pastagens estão terminadas, o trigo, uma grande parte, não foi plantado, e isto afeta de forma significativa os agricultores na sua produção. Além disso, outros temas, como principalmente a questão da produção de hortifruti granjeiros. Eu falava essa semana com um agricultor, perdeu 70%. 70% da sua produção de hortifruti granjeiros está perdida, a salada, o tomate, enfim, outras produções. Terminou o ano para este agricultor. Então, precisamos sim, neste momento, que a União venha socorrer o Estado, os municípios de forma específica, naquilo que eles perderam. Não dá para esperar muito tempo para que recursos venham, seja para reconstruir casas, seja para fazer as estradas e também na questão da agricultura, para poder se fazer plantios e recuperar as lavouras perdidas, especialmente pastos e também as produções que agora estão em andamento. E nós precisamos que isto seja feito de forma urgente. Não dá para ir pelos trâmites normais do Ministério da Integração ou dos decretos de emergência estadual e nacional. Precisa-se, como em 2005 e 2009, foi ao contrário, foi a seca que atingiu o Estado. E naqueles anos também se teve decretos coletivos e ações muito fortes e rápidas. E neste momento também é isso que se requer. Em relação à soja e o milho? Soja e o milho nós vamos ter o plantio, iniciando daqui a pouco. Então, o prejuízo foi menor, a não ser na safrinha de milho, que ainda tem gente que precisava colher. Agora, não é o maior prejuízo nestas duas culturas. Estrutura, com certeza, que são as estradas, isto é por geral. Não só as estradas vicinais, mas as estradas também dentro das propriedades que foram muito danificadas, os pontilhões e assim por diante. Em relação à energia? Energia elétrica, temos ainda muitos municípios, localidades principalmente, sem o abastecimento de energia recuperado, porque
o número de pessoas atingidas com certeza foi muito grande e, portanto, as companhias não estão conseguindo recuperar. E certamente também nesta área há muitos prejuízos, como a produção de leite e outros que não puderam ser refrigerados, mesmo tendo frio, mas acabaram tendo que jogar fora a sua produção também. Os municípios já enfrentam enormes dificuldades. Nós temos no Brasil, infelizmente, uma centralização de poder e de recursos. Os municípios vivem de chapéu na mão, como se diz, fazendo apelos para o governo federal. Agora, acrescenta isso a dificuldade financeira do Estado, também não tem condições de repassar as verbas necessárias e aquilo que até muitas vezes são débitos do Estado para com os municípios. Acrescenta então esse problema climático, né? Temporais que causam exatamente esses desastres, causam de um lado prejuízos materiais, mas de modo especial aqueles humanos, né? São deslocamento de pessoas que perdem suas casas, perdem seus móveis, que levaram anos e anos para conseguir fazer um pequeno patrimônio e muitas vezes são arrastados pela chuva. Então é hora da gente fazer um compromisso de solidariedade, né? E principalmente de apoio aos prefeitos, de apoio aos municípios. Os prefeitos hoje que estão assumindo recentemente, além dos problemas naturais, vão enfrentar mais esses problemas. E eu gostaria muito de destacar aqui a necessidade do governo federal ter sensibilidade e principalmente resgatar os compromissos assumidos. Eu vejo que a última enchente que houve há 3, 4 meses no município de São Francisco de Paula, até hoje não chegaram os recursos. Apesar de terem sobrevoado ao município, prometido, mas isso é um problema sério, quer dizer, não adianta os prefeitos fazerem decretos, fazerem documentação, desenvolverem tempo para buscar recurso, e os recursos realmente ficarem apenas na promessa. Então o nosso pedido aqui, um partido que tem respeito pela FAMURS, pelo trabalho, pela liderança, que o governo federal tenha sensibilidade e resgate aqueles compromissos que são assumidos. Esse é o nosso grande apelo. A agricultura também prejudicou muito aí agora. Há dois problemas sérios. Nós temos a agricultura, já tinha sido feita a safra, mas o transporte, então nós temos 2 secretarias do PP, Partido Progressista, no governo do Estado. A agricultura, que sofreu muito, felizmente a safra foi boa, os preços que eles não estão ajudando, e a questão dos transportes, que são as estradas que estão intrafegáveis, em função exatamente dessa questão da chuvarada. Então é um momento muito difícil, mas agora vamos levantar a cabeça e pedir que Deus nos proteja daqui para frente e nos traga dias melhores para a gente possa enfrentar isso e corresponder àquela confiança que o eleitor espera do cidadão que corresponde lá a prefeito municipal. Essa é uma verdadeira tragédia o que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul pela proporção onde tivemos dezenas de municípios atingidos, milhares de famílias que foram afetadas pelo temporal e prejuízos calculados aí em torno de 350 milhões de reais. Você está falando de agricultura? Isso, mas todos os municípios eles acabam calculando os prejuízos tanto na área urbana quanto rural. Nós estamos dando como sugestão que o governo federal se utilize de um instrumento legal que já foi criado há muito tempo, em 2011, chamado Fundo de Catástrofes, onde é possível a transferência de valores fundo a fundo da União para o Estado e para os municípios para atender a essa demanda e a essa situação que é emergencial e que está sendo enfrentada pelos municípios. Então tem sim uma forma de se atender a todas as prefeituras que estão aí clamando por um apoio dos governos. O aspecto da urgência. A urgência ela é inevitável quando acontece um problema desses. O prefeito não pode aguardar. Se der um problema na estrada, se der um problema na ponte, se casas foram afetadas, tem que imediatamente resolver o problema do povo, das pessoas que são atingidas. Não há como você aguardar 15 dias, um mês, às vezes até 6 meses para receber o recurso, quando não leva em alguns casos anos para o prefeito ver o dinheiro na conta. Isso não pode acontecer, exatamente. É por isso que esta mobilização da FAMURS, liderada, e nós estamos aqui para apoiar, porque essa é uma questão que deve envolver a todos, deputados federais, deputados estaduais, os próprios governos também, no sentido de fazer a pressão para que a União
aloque recursos e atenda àqueles que foram atingidos o mais rápido possível. O que possibilita que a prefeitura possa comprar sem licitação é urgência e emergência. O Estado e a União da mesma forma. Por quê? Porque se imagina que numa enxurrada, numa intempérie, uma chuva de pedra, não há tempo para se fazer o processo normal. O que temos aqui agora? Tem gente que está aqui na quarta intempérie e ele não recebeu a primeira. Mas então isso não é emergência. Porque imagina, uma pessoa que teve a casa toda destelhada. Aqui está o Valdemar, lá o prefeito de Veranópolis, teve 1.300 casas destelhadas. O cara vai esperar daqui 3 anos para e aí mora como? A ponte ruiu e a escola fica do outro lado, e os alunos não podem passar. Como é que espera? A plantação foi. A plantação foi embora. Tá? Então é o seguinte, pessoal, é preciso considerar que é parar de com essa hipocrisia de tratar emergência como um fator que acontece o tempo inteiro. Não é natural. Aconteceu, foi uma emergência. Então, urgência e emergência tem que ter um órgão que gere absoluta confiabilidade para que não tenha desvio de recurso público. Quer dizer, o cara aproveita a emergência para fazer coisas sem licitação e embolsar dinheiro. Então, precisa que a Defesa Civil ateste isso. Agora, uma vez atestado que esse problema houve, quantificado isso, tem que ter o pagamento, senão não é emergência. Nesse momento nós temos que dar os parabéns à FAMURS, ao presidente Luciano. Eu acompanho o trabalho dele, que ele está desde o início desses eventos que estão ocorrendo, junto com a Defesa Civil, com o governador, toda a sociedade gaúcha, deputados, todos nós. Neste momento temos que ser solidários. Neste momento, então, aqui estamos a acompanhar a vinda dos senhores ministros, o governador, os prefeitos, para que a gente possa, então, num menor espaço de tempo possível, a gente conseguir equacionar, alojar as famílias. São mais de 12 mil famílias, pessoas desassistidas, os municípios, todos os prefeitos, independente dos partidos, são os primeiros, junto com a Defesa Civil, municipal e estadual, a acolher as famílias. Então, por isso, a nossa solidariedade e o nosso reconhecimento do trabalho feito pela FAMURS na presidência do presidente Luciano. Bom, várias vezes aconteceu tragédias e foram socorridas as famílias. Só que tem famílias que já estão há 1 ano, 2 anos sem ter recebido o seu teto que caiu, a estrada que tem problema até hoje, a plantação que foi não conseguiu mais recuperar. Complicado isso. Realmente é o caso da região de Uruguaiana, da fronteira oeste, da região metropolitana. Nós temos casos aí que as famílias é recorrência, né? Porque vem a cheia e as famílias elas são alojadas em ginásio, escolas, igreja, nos mais variados locais, e depois quando a cheia no caso é atendida, elas realocam, voltam para o seu lugar de origem e acabam não tendo uma condição digna. Então há necessidade de fazer medidas não só emergenciais, mas medidas duradouras, tais como a construção de casas, de locais, recuperação de estradas, de vias, saneamento, água, enfim, toda a parte da infraestrutura. Então, por isso, neste momento, o que nós temos que ter em mente, independente de questões de partido, da crise que se vive no país, é que o governo federal libere no mínimo 200 milhões de reais para que os municípios então possam fazer o atendimento das suas comunidades. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor.